Boa noite, Namaskar, galera, Kula. Como é que vocês estão? Espero que bem. Tá um caos, né? Toda quinta de live. Eu tô tendo tempo aqui em Santos instável. Chove. Chamando o Thiago. A galera vai entrando. Deu certo? Olá, Olá! Namaskar! Boa noite! Lascar. Boa noite. Eu tava aqui falando que toda quinta de live eu tô tendo tempo instável aqui em Santos. Uma chuva. Olha, que curioso, né? Quinta é. Tudo bem que assim, choveu ontem, choveu antes de ontem, mas poxa, aqui tô. Logo no dia da live, na noite da live. Live também. E aí, tudo bem por aí? Tudo bem, por aqui tempo bom. Bom. Bahia, né? Bahia! Bahia. Bahia. Ontem à noite deu um ventinho um pouco mais fresquinho, Aham, mas hoje um pouquinho de chuva, mas nada demais. que bom. E aí, tudo bem por aí? Tudo também. Tamires entrou. Oi, Tamires. Boa noite, Tamires. Nossa participante, uma das Sim, da nossa versão. E aí, bora de laiar? hora de laiar. Polêmicas, polêmicas. Incorporando o molho de laiar. Incorporando. Mas foi assim, né? Desde aquela aula que foi na semana passada que você introduziu o laiar, tá Sim, vibrando muito, né? Porque aí a gente sim. toma muita consciência do que é o estado, Uhum. né? Que é a condição dessa dissolução das couraças. E aí as coisas ao. Oi, Tami! E aí a gente vai se percebendo inserido nessas situações, né? Sim, Nosso campo de batalha aqui, que é o efêmero, elas são rotineiras, elas são corriqueiras, elas acontecem o tempo, né? E que sim. muitas vezes, puxa, olha, eu ia falar um palavrão, falei, puxa, puxa vida, eu agradeço a Mahadeva, eu falo gratidão cosmos, Mahadeva e Mahadeva, porque são esses ensinamentos tântricos que me possibilitam a verdadeira paz, sabe? Isso não quer dizer, aí a gente também vai falar, eu vou repetir isso várias vezes. Isso não quer dizer que eu não entre na contração, que é o que as pessoas pensam, né? Ah, mas você não é tântrica? Tá, mas eu sou ser humano, eu tô aqui nessa mesma dimensão que nem você, né? Tô Certeza. remando contra a maré igual você, mexendo o caldeirão ao contrário igual você, e procurando a luz nessa obscuridade tremenda. Então, a gente também passa por essas questões que nos contraem, né? Nos contraem Certamente. a nível chakra basicão. Porque aí na semana passada a gente falou do Kuaku, a gente levou o rolê do Muladhara, mas essas condições de contração, elas nada mais são do que de chakra baixo, né? Também, também, Também. mas como a gente está nesse rolê muito
da dinâmica capitalista da sobrevivência, né? Nesses parâmetros atuais, assim, de sobrevivência, de estar no corre mesmo, acaba sendo muito chakra básico, né? Que é relacionado a essa sobrevivência. E Sim, daí vai envolver, inevitavelmente, todos os chakras. com E certeza. a gente pode até pensar, né? Ah, tá, mas imagina um bilionário, um milionário, não precisa mais estar nesse estresse do corre, Uhum. como nós, pessoas, né, que não somos herdeiros, e estamos aí fazendo nosso dinheiro mensalmente, tudo, cotidianamente. Uhum. Mas mesmo essas pessoas, elas têm várias condições que trazem sofrimento. Uhum. Inevitavelmente estamos todos no mesmo barco. Sim, eu ia. Você viu, né? Você compartilhou ali tanto aquele vídeo muito interessante sobre o cu, né? Como fazer que haja uma boa manutenção desse centro, né? Começa daí. E ao mesmo tempo a gente pode ver, por exemplo, a gente teve a pandemia em 2020, ninguém se salvou, né? Por mais dinheiro que você tivesse, estamos todos na mesma condição humana Sim. de contrações, de limitações e quando a gente vai ver o shivaísmo, né, que a gente procura se fundamentar nele e é onde tem toda essa base também, tanto textual quanto também a metodologia, né, que a gente segue a via Krama, a via Yogini-Kaula, é, vai falar bastante sobre essa essa condição inata do ser humano, né? Que nós nascemos num estado de obscurecimento, Uhum. né? Se a gente for ver essa cosmovisão do tantrismo, em que tem uma fonte suprema, né? Chame de Deus, chame como queira, e nesse estudo do tantrismo, esse Deus, essa fonte suprema, nessa sua expressão para experienciar a si mesmo, ele vai uh, ter a criação, né? Que somos nós, todas as coisas, e essa fonte suprema, Deus, o divino, está se experienciando a si mesmo através de todas as coisas que criou. Então, ao mesmo tempo que para essa condição de nós estarmos aqui encarnados, tem essa condição de contração, né? Porque as pessoas nós nascemos com esse obscurecimento, mas ao mesmo tempo com essa fagulha divina, com É o que essa essência divina, né? Então, a é gente para isso que apontam as práticas para que nós possamos estudar isso minuciosamente, né? Que sim, existe essa condição de contração que está todo mundo tendo que lidar, mas ao mesmo tempo tem essa possibilidade de a gente alçar para uma condição divina, né, que a gente pode chamar aí de, sei lá, paradisíaca, por exemplo. Uhum. É que também os textos vão falar desses estados do ser que nós podemos acessar, né? E que daí isso vai muito além também, né? Quando a gente vai teorizar muito, porque o Tantra clássico, porque não sei o quê, uma linhagem tântrica, a gente tem que sempre observar o quanto isso tem essa aplicação direta no cotidiano, Uhum. né? Que são as coisas muito básicas de todo ser humano, Uhum. que é tipo querer ter como é o relacionamento comigo mesmo, né? Com a minha mentalidade, com a minha mente, né? Então isso é uma coisa que as pessoas sofrem muito, né? De gostariam de parar a mente, porque a mente está sempre ali
borbulhando, né? E tem todas as questões também de uma pessoa normal que vive no século XXI e tem as suas demandas, né? Por afeto, por relacionamentos, por sexo, por sua condição social, né? Todas as coisas que a gente enfrenta, né? Então isso tem uma aplicação muito prática mesmo, né? E, e a gente estava conversando sobre isso, né? Que você trouxe o quanto a gente estava escolhendo esse tema e o quanto para ti estava sendo bem forte, né? Essa questão do laiá. Daí Porque quais eram as... porque é onde assim, é o lugar, né? É onde habita assim a questão das pessoas tentarem entender assim, nossa, mas você é diferente, né? Porque leem tântrica, sacerdotisa, no teu caso, tântrico, né, mestre, e as pessoas não fazem ideia que essa diferença é algo muito básico, que são as práticas, que é o sadhana, né? É o caminho, é você fortalecer-se misticamente, fortalecer-se fisiologicamente, né? Fortalecer dentro da base de estudo, você ter alguém. No caso, eu tive alguém na Via Crama, estou tendo você na Via Caula. Então, você ter alguém que seja uma ancoragem, né? Porque juntos somos mais fortes, isso é fato, né? Sozinho dá para ser, mas é um caminho que, pô, é lá do Oriente, há milênios, milênios, né? São escrituras e as pessoas, os irmãos, né? Nós temos, eu e o Thiago, nós temos algumas pessoas que nos chamam de irmãos, a gente vai chamando de irmão também, porque são dessa roda tântrica, né? São dessa trama. Estamos todos vinculados à grande mãe, independente se somos tântricas ou não. Mas essa mão esquerda que se dá, né? Ela auxilia muito. E o que anda acontecendo. Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Claro. Bom, Pronto. Mamacita tá on. A mamacita tá sempre on, né? Então, a mamacita tá sempre on. Deixa eu puxar aqui o fio de volta, né, do carretel. Deixa eu voltar o carretel aqui pro rolê. Então, sim, isso que as pessoas, elas muitas vezes elas olham, né, e falam, nossa, mas você é diferente. Nada mais é do que a gente lida com o que é básico. Com os 5 elementos, com as práticas de corpo, com as condições de expansão da consciência que todo mundo consegue, né? Que dá para todo mundo, né? Só não é quem não sim, quer, né? Que é aquilo que a gente estava conversando, né? Era de Kali Yuga. Não teremos mais gurus, não temos profeta, não temos ninguém, mas quem tentar dar um passo alcança a grande mãe, porque ao mesmo tempo que parece ser muito difícil, existe uma condição que demonstra que tu quer, né? Qual é a tua sim. disposição para o caminho? Então, as questões que eu noto, assim, particulares, né? São essas contrações do cotidiano. Esses dias eu ouvi assim, foi curioso, foi engraçado, porque eu ouvi assim, nossa, você tem ciúmes? Oh, ué? Ué? Claro, eu tô parecendo um avatar? Tô, eu sei que eu tô, mas assim, eu Tá sou parecendo. carne e osso, né? E eu tenho sentimentos, eu tenho as emoções, eu tenho o meu mental, eu tenho o meu ego, eu tenho o meu Sim, sistema límbico, o meu sistema reptiliano. Então, da mesma forma como todo mundo, né? Só que o que diferencia? Qual é o grande diferencial? É eu não cair nessa trollada. Eu não entrar em padrões de sofrimento, né? Então, se perguntar várias vezes o porquê que eu estou sentindo isso, né? Praticar a meditação em cima daquela emoção, em cima daquele sentimento, perceber o porquê que aquilo está vibrando. É raso? Pô, é raso. Olha o que eu passei. Uma iniciação não é uma faculdade. Pô, faculdade é fichinha. Uma iniciação, a gente entrega muita coisa, né?
O Thiago fez mais tempo de iniciação do que eu, porque as vias são diferentes. Ele teve outras abordagens. Eu fiquei 12 meses em iniciação, foi um ano. Então, quando você olha para esse caminho, e aí você percebe essas contrações mundanas acontecendo, você fala, não, pera, não posso cair nisso aqui. Não admito cair nisso aqui. Né? E o que é isso aqui? As questões mesquinhas, questões de ciúmes, questões de posse, sofrimento, preocupação com dinheiro, né? São contrações que afetam muito a nossa condição de tranquilidade, de felicidade. Afetam primeiro aquilo que você estava dizendo, né? O relacionamento consigo. Porque quando a gente entra nesses sentimentos e nessas emoções que são de posse, ciúmes, nada mais é do que insegurança de si, né? É a Sim. insegurança de si que apita e todo mundo sente isso. Ah, Todo sim. mundo olha para o outro e, infelizmente, ainda a gente tem a veia da competição. Isso Com acontece, certeza. né? Somos animais mais desenvolvidos apenas. Exatamente. Então, a gente tem na nossa veia ainda a competição. A condição de você não cair nessa competição, porque ela não serve para nada, é você ter Sim. você ter as ferramentas das práticas, né? E você conseguir perceber que aquilo só vai te afetar, caso seja algo particular teu, e te afetar gravemente, né? Porque você se torna uma pessoa totalmente insegura de si. Ou Ah, é. quando você está num relacionamento, muitas vezes eu e o Thiago, nas nossas conversas, assim, a gente até conversa e diz, não vamos trazer isso aqui para o campo. Que campo? O nosso campo energético, né? Não vamos trazer tal assunto. Ah, mas por quê? Fala, não, porque não vale a pena. Eu me viro. Porque a grande sacada é, isso aqui eu me viro. Eu não preciso jogar nas costas do outro. E não importa qual seja o relacionamento, né? Eu vou lá, vou jogar a merda no ventilador pro outro entrar em contração junto comigo porque eu sou uma baita de uma egoísta. Porque é isso que acontece. A gente não sabe lidar com as questões que nos Sim. incomodam, então deixa eu jogar isso aqui para fora para incomodar o outro também. Eu não estou dizendo que a conversa, né? Eu não estou dizendo que a conversa ela não é válida. A conversa é válida, mas muito válida, né? Mas na grande maioria das vezes, as pessoas não estão indo querendo ter uma conversa, elas estão indo querendo jogar o problema para o outro resolver. E nada mais é do que Apontar o dedo. e nada Perdão. mais com ela mesma aquele problema. A insegurança vem dela, né? Ah, Não importa sim. o que o outro esteja fazendo, importa o que tu tá sentindo com aquilo. E se tá te afetando, decide. Ou tu fica ou tu sai fora, né? Então, É. então é Mas é sempre um jogo perigoso até, né? sim, Porque tem pessoas que, sei lá, piram e matam as outras, sei lá, por passionalidade, né? exato, Porque estão no modo bestial, modo né? bestial. Então, pachus, assim. Ou toda essa manipulação mesmo, Sim. né? E muitas vezes vem questões de insegurança ou de desconexão que já foram estabelecidas lá na infância e estão ali constantemente presentes, né? Vindo à tona e acaba que a pessoa nunca tem um processo de poder viver a vida de forma mais leve, Uma né? autoavaliação, né? Não consegue nunca olhar para si e perceber que Tem, tá emanando dela isso, né? Não é, importa. Eu procuro sempre fazer essa colheita, né? Porque é uma colheita, né? A gente está diariamente plantando, diariamente semeando, e quando me aparece algo e eu vou colher e é desse cunho, eu me pergunto assim: me alimento disso ou descarto, sabe? Porque é essa conversa interna que a gente precisa ter, e é uma vigília tipo 24 horas por dia. Porque aqui é muito forte, né? Os processos mentais, os construtos mentais, os pensamentos intrusivos,
eles são muito fortes porque eles conhecem você mais do que nada, né? Não, falei errado. Eles conhecem você mais do que tudo. Então, é, é uma condição que, se a gente não tá o tempo inteiro vigiando, percebe o que foi aquilo que nasceu na sua frente, né? Você pode até, de repente, ser levemente levado, mas não se entrega, né? Se autoavalia, se Sim. percebe. Porque, bom, sou ariana, né? Então, eu tenho um quesinho, assim, na explosão, no não Que pensar. Não é um quesinho, é um quesão. No não pensar e fazer e depois falar, né? Mas, assim, as práticas tântricas, todas elas me auxiliam em 100%, sabe? Elas não substituem outras coisas, porque eu vou atrás de muitos processos evolutivos, né? Eu faço claro. parte da xamânica, da madrinha Priscila e do padrinho Newton. Eu tomo cacau, eu fiz imersões com cacau, eu sou iniciada em Tantra, não me contive, procurei outra iniciação na Yogni Kaula com você, com o Thiago. Então, para mim, todos os meus esforços, eles ainda são poucos. Porque eu sei aqui, ó, como o meu mental ele funciona, né? E olha, eu tô falando coisas aqui muito pessoais. Eu sei os processos de ilusão que o meu Sim, mental ele me leva, né? Eu sei para sim, onde eu tô conduzida. E hoje, nossa, assim, gratidão a todas as pessoas que passaram pela minha vida e tiveram a sua mão como um despertar da minha consciência, porque hoje eu consigo perceber quando esse processo ele tá aparecendo ainda em névoa, sabe? A coisa não me toma mais, né? E aí isso me favorece em não sofrimento, isso me favorece em ter outra perspectiva, né? Em conseguir lidar muito melhor com várias coisas e não trazer para o campo, né? A, a explosão, né? O barraco, vamos claro. dizer, trazer o barraco para o campo. Não vai adiantar nada, é um problema que é meu, né? É uma condição que é Sim, minha. Eu preciso saber lidar e eu permaneço até onde está bom para mim. Quando aquilo não sim, estiver mais bom para mim e eu perceber que tudo aquilo que eu pude fazer com de soluções, que é o que a gente entra no nosso tema, né? Falando de Laya, usando esses processos de dissolução de couraça, que é tudo aquilo que a gente acaba mantendo como um escudo, né? Pelas más, por todas as experiências, a gente adquire as couraças, mas a gente enfatiza muito as traumáticas, né? Então, se eu sim. estou iniciando um relacionamento, coitada dessa pessoa, né? Porque essa pessoa ela vai ter que me aguentar agora seca, estúpida, desconfiada. Por quê? Porque eu tomei um chifre no relacionamento passado. Não, não é assim, né? Não é assim, porque essa pessoa é uma pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu no teu relacionamento passado. E isso é um padrão de couraça. Um dos, né? Um dos padrões É de um couraça. dos vários. E as pessoas às vezes estão com a felicidade na frente delas, assim, elas estão sendo felizes, né? Estão vivendo harmoniosamente, elas estão constituindo questões e coisas que desejavam, mas esses padrões de couraça as limitam, né? Porque Ah, lá no sim. interior ainda tem muito medo, ainda tem muita insegurança, ainda tem muita condição de enjaulamento, de enfrentamento, de competição, trauma, né? Muita questão traumática. Então, para mim, Laia, ela vibra 24 horas por dia, assim. Parece não, né? Porque tudo o que acontece você leva para essa condição intrínseca. E aí eu converso comigo mesma o tempo inteiro, eu converso comigo mesma todos Claro. os dias. E se é uma questão assim que levantou e me ferveu, eu falo, eu hoje de tempos para cá, eu me calo e eu espero aquilo dissolver, eu espero aquilo desmanchar, eu espero aquilo acontecer, porque é de dentro de mim, né? Pode ter acontecido mediante ao ato do outro,
Mas eu não Ah, estou sim, no mundo, eu estou em mim. E aquilo me sim, afetar é um alerta dentro de mim que ainda é muito forte, que ainda é muito potente. Então eu preciso olhar para isso, né? claro. Tudo isso que você falou traz também essa questão em relação ao estigma que o Tantra tem, né, de ser uma via de libertinagem, uma via para as pessoas exercerem a sexualidade e tudo Não mais. monogâmicas, né? Uma via. E daí tem o rótulo, né? As pessoas são, sei lá, orgíacas, não sei, Uhum. Porque ninguém é de ninguém, ninguém é soltar a de ninguém. franga. É isso que eu ia dizer. Ah, porque ninguém é de ninguém, vocês não sentem ciúmes. Mas a gente não sente ciúmes, gente. A gente sente tudo que todo mundo sente. A diferença é você saber lidar com isso e entender que isso é trollada de Sansara. Sim, Entendam? É a trollada de Sansara. A galerinha lá de Sansara olhar pra nós e fala: e aí, José? Tipo, dois fetos tântricas, vocês vão ou vocês ficam? Né? É o tempo inteiro, gente. Se vocês soubessem o quanto que a gente troca de mensagem, às vezes eu falo, Tiago, fodeu. E aqui tá tenso. Por quê? Porque é assim, e ele é alguém que vai sim, me entender, e eu acredito que seja alguém que eu entenda, porque somos dois iniciados, né? sim. O que eu ia falar é essa questão do quanto essa visão do Tantra, ela é importante de ser modificada nessa questão do despertar da consciência. O quanto o Tantra é uma via exatamente para fazer isso que você falou anteriormente, né? Entrar num estado de vigília interior Uhum, para que você saiba com plena presença o que está se passando no seu processo interior. uhum, E isso vai abranger o corpo, a mente, as emoções, né? Então, hoje em dia tem vários pensadores, também metodologias, né, vias terapêuticas até que vão falar sobre isso. Um dos mais famosos é o Carl Jung, né? Então ele vai falar, por exemplo, não é com essas palavras, mas enquanto você não estiver presente aquilo que está acontecendo no seu interior, você vai continuamente continuar a sofrer e chamar isso de destino, né? exatamente. Então, as pessoas têm esse conceito, sou uma pessoa azarada mesmo, ah, Não, sou uma pessoa amaldiçoada. nunca dá certo para mim, só dá certo para os outros. Para mim dá. Exatamente, é. Eu fiz uma vez uma roda de Kundalini aqui em Santos com essa fala, justamente Sim, a fala do Jung, né? Que os processos vão te levando, você sem estar no seu estado de presença, e aí você vai conseguir chamar isso de destino, porque você não está ali. sim. E acaba se limitando cada vez mais, né? Que nessa condição que o tantrismo Shaiva vai falar sobre a nossa condição de nascermos e estarmos num estado de obscurecimento, né? Obscurecimento do quê? Dessa nossa natureza humana que é divina, né? Então, esse laiá, essa dissolução, mas laiá a gente vai ver que vai ter outras traduções também, né? Que, por exemplo, é um estado de fusão, né? Quando você consegue dissolver e se fundir, né? Se fundir, por exemplo, com a realidade, né? Então, dentro lá do estudo do Tantra, a gente vai ter os 36 tattvas e vai ter as couraças, né? As couraças, quais são as couraças que a gente vai dissolver, né? Então, óbvio, vai ter a coisa mais basicona, que é onde começa tudo. Ó, vamos ter uma aula aqui, senta, fecha os olhos e acompanha, segue as instruções da minha voz, segue a minha voz. Então, começa a aprofundar a respiração, abre o períneo, relaxa a língua,
né? Observa o seu corpo de tal forma que você vai observar as tensões que estão presentes no seu corpo. Então, a partir da tomada de consciência, a simples tomada de consciência, esse simples, né? Não é tão simples, porque as pessoas não foram ensinadas a isso, mas esse simples aprender a olhar para si mesmo, que é esse despertar do olho interior, né? Você já começa esse processo de dissolução dessas tensões. Então, você vai funcionar muito melhor se você tiver consciência que você tem um padrão de funcionamento que você vai contrair, por exemplo, o seu quadril, né? E isso aí vai indo dessas camadas mais, digamos, grosseiras, né, mais densas, que é o corpo físico, e vai abrangendo as camadas mais sutis. A dissolução vai acontecer nessas camadas mais sutis. Então, qual é uma camada mais sutil, por exemplo? É a couraça da limitação de criatividade, né? Então, a pessoa pensa, criativo é, sei lá, o sei lá quem, o Dom L, né? Não sei, criativa é a Madonna, o Michael Jackson, não sei, né? Então, acaba você tá numa limitação porque essa couraça ainda está presente, né, da limitação de criatividade. E essa é uma das couraças que é dissolvida no processo tântrico, né, através da metodologia tântrica. Outra é a couraça da limitação do saber. Uhum. Então, tem pessoas que se consideram burras, né, ou que são limitadas e tudo mais, e não sabem que, à medida que você começa um processo que vai ter uma regularidade, idealmente você vai praticar durante um longo prazo também, isso você começa a despertar também, né, centros do seu cérebro, lugares do seu cérebro que você vai acessar também muito mais uma inteligência, né? Então você vai ter uma capacidade de pensar melhor e tudo mais, né? A E falar sim, melhor, né? Capacidade de se comunicar melhor, né? As pessoas têm muita também, dificuldade em se comunicar. Mas o que a gente mais escuta, você que deu aula por anos, eu ainda dou muitas aulas, o que eu mais sim, escuto, infelizmente, é assim, das pessoas que não praticam. Ah, não é para mim. Ah, não, sim. não é pra mim, porque tem que fazer muita força para praticar yoga, e aí eu não consigo ficar sentada ali e me concentrar. E aí, assim, o processo, ele só quer que você faça, né? A condição tá igual para todo mundo, mas ela vai acontecer a partir do momento que você está disposto a, né? Então, Muito nas minhas aulas de yoga eu não fico exigindo asanas mirabolantes, alongamentos extremos. Não, o que que dá para o teu corpo fazer? Só entrega aqui o que der, porque isso já é um processo de dissolução, como você estava mesmo dizendo, né? E o que a gente tem que entender é que começa no corpo físico, não dá para. Porque a gente vê a galerinha do alecrim dourado, iluminada, né? Oh, eu vou ser pior, iluminado. Cara, a preocupação tá na dissolução sutil, mas sendo que o teu corpo tá cheio de couraça. O teu sim. corpo ainda tá muito limitado, né? Como é que tu tá me dizendo e tu tá aqui nessa dimensão fazendo o quê se tu é um avatar iluminado, né? Se tu já iluminou, se tu já tá aí acendido, tá fazendo o que aqui? Porque a gente nem sabe o que acontece quando se ilumina, né? A gente não, eu escutei isso uma vez e fez muito sentido para mim, assim. A gente nunca sabe se um morador de rua, se ele pode ter sido um iluminado, porque a gente não sabe o que vai acontecer em meio a uma iluminação. A gente não faz ideia, né? Então, É, o fato de estar na rua é porque a mente levou ele para lá. entendeu? É um processo, é uma condição, é um processo, né? É um desapego tremendo, porque muitos estão porque querem, né? Muitos estão Sim, porque. Então, a galera tem que começar a perceber que, para o caso, às vezes olha, né? Postagem, olha aí algumas vivências e fica pensando que já vai passar direto para esse estado sutil. Mano, tem tanta coisa no corpo e tanta coisa irada para acontecer no corpo,
Porque o teu corpo, ele tá contigo desde quando tu encarnou. Então, tu nasceu, tu já começou a carregar a Kantchuka, que a gente, couraça, né? Kantchuka ali, o teu corpo físico é o teu grande templo, né? É a nossa grande morada. Mas as pessoas tratam como túmulo, né? Porque o que está dentro ali parece que não tem vida e ele é útil porque ele é o veículo. Então, a gente se movimentar em práticas corporais já é uma condição de laiá, já entra numa condição de dissolução, para aí sim a gente começar a perceber no que hoje a terapia, né, os estudos analíticos, eles estão muito dizendo que é o comportamento que vai mudar o teu comportamento. Você vai, os 5 sentidos, você vai passar a ouvir melhor. Então, às vezes, uma pessoa que encara muito mal a fala dos outros e acaba sendo uma pessoa agressiva, né? Ela mal ouviu, ela já dá ali, né? E ela nem conseguiu entender o que o outro quis dizer, mas ela acaba sendo grosseira. Por quê? Tá com a audição comprometida, não tá conseguindo ter tanto uma audição filtrada como uma condição racional bem, bem explicada para ela mesma, né? Ou paranoica mesmo, né? Porque Paranoia. é uma condição do ego que Isso, é necessário para o nosso funcionamento de personalizar as coisas. exatamente. Todo Só mundo. que às vezes essa regulagem, digamos, né? Imagina o ego como uma peça que está desregulada, Uhum. personaliza demais e acha que tudo é consigo, né? Tudo Ah, a pessoa falou ali uma coisa tá e aqui. era para mim, né? Então a paranoia começa e você já se torna até uma pessoa agressiva. E essa mudança comportamental ela vai acontecendo naturalmente, né? Porque simplesmente é um despertar desses sentidos, porque a gente vai tirando essas camadas que vão atrapalhando. Eu e o Thiago, a gente já falou isso muito hoje. É o que te atrapalha, né? Trabalhar lá e perceber esse estado durante o dia a dia é tu olhar para aquilo que te incomoda e tirar da tua frente. Chega, não é milagre, não. É feitiçaria mesmo, é magia, é drástico, é se indignar e tirar da sua frente. Ó, isso tá me incomodando. Saiba quais práticas fazer, saiba como manipular a energia, né? Eu vi hoje a Aisha. A Aisha tá demais da internet, hein? Sua aluna. Ó, minha parceira Paula. Ela tá muito linda na internet. E ela postou um Reels falando sobre o Neo Tantra e ela ainda disse: não basta nós termos essa energia de criação, a gente precisa movimentar, tem que fazer girar, né? Porque energia Sim. parada, água parada dá o quê? Mosquito da dengue, né? É, Vira bala. A gente precisa movimentar a energia para o poder circular, né? sim. Então, as pessoas muitas vezes elas nem são austeras na fala, mas elas não sabem falar, né? Elas assumem, ó, eu não sei me expressar, eu tenho dificuldade em me expressar. E sofre com isso, né? Sofre Ah, sim. muito. Sarasvati, né? Vamos também acender velhinhas para Sarasvati. E não entende que às vezes a ritualística externa, ela é feita internamente. Exatamente. Ah, vou fazer lá uma ritualística, né? Vou ter um pano em casa, uma estatueta. E qual é o significado profundo? Qual é o simbolismo, né? Vamos estudar o símbolo. Então nada é por acaso no Tantra, nada é aleatório, Nada é né? Tudo inventado, foi. né? Como pensam. Nada é inventado. Não foi tipo alguém pegou, é como hoje em dia, né? Ah, eu conecto com o xamanismo sete raios, daí o Ganesha, daí o, sei lá, né? Não, tá tudo bem, cada pessoa tem as suas conexões, né? Eu fiquei, por exemplo, muito surpreso que eu sempre fui muito straight edge, né? Muito uma via. Estou estudando Ashtanga, vou estudar Ashtanga. Estou estudando Tantra, vou estudar Tantra. Eu comecei a me surpreender, né? De, sei lá, começar a conectar com o preto velho. Mas é algo que está no campo,
daí, tipo, a gente começa também a ter um olhar mais abrangente de observar também que quando essas couraças que nos limitam de ver a realidade de forma plena, né, é como pode parecer clichê, mas é como se você pegasse a pílula vermelha lá do Morpheus, né? Você vai ter conhecimento da Matrix, né? E até quando a gente estuda o Tantra, o simbolismo de Kali, a deusa negra, né? A gente vai falar que ela é a matriz. Então tem uma relação direta com isso, né? E como é que a gente vai entender essa matriz na qual nós todos estamos? Então é muito importante essa questão do quanto as práticas elas vão ter essa capacidade da gente adentrar esse lugar de despertar da consciência, que é como você, sei lá, pessoas que tomam ayahuasca, né? Já tomei inúmeras vezes, já dei aula em ritos de ayahuasca também, né? Aulas de tantra. E ali você tem uma dissolução de couraças momentânea, né, que é muito importante também que nessa dissolução de couraças, que as medicinas da floresta proporcionam, que você tenha uma orientação muito hábil, né? Alguém que tenha essa capacidade, essa habilidade de te guiar para que você depois não fique fora da casinha, que isso acontece. Em casos aí, as pessoas, começa a viajar demais e quando vê morre até. Tipo, E o o problema neto do Chico Anísio. é a Hã? questão não é a medicina, é a guiança. É o quanto você Ah, pesou é a guiança, exatamente. lugar, o quanto que você se preparou também para estar apto à consagração. É a responsabilidade. Você tem a sua. Tem a questão também dos tempos que a gente está também, né? Imagina você tem ali, sei lá, alguém abre um ritual de ayahuasca e tem 60 pessoas, 70. Eu duvido que eu já vi professores que têm essa capacidade, mas para você ter essa capacidade de conseguir conduzir cada pessoa no seu processo individual, né? Então vai ficando cada vez mais difícil à medida que tem mais pessoas e que você vai só preencher uma fichinha de anamnese. Uhum, Uma pessoa não se limita a uma fichinha de anamnese, uhum. né? Então, por isso mesmo, né, como você tem, né, desde o início que você começou a estudar comigo, tipo, é o tipo de pessoa que tem essas características, né, de querer mais e querer saber mais e tudo mais, né? Então, também qual é esse interesse de cada pessoa em mergulhar e ter esse desejo mesmo, né, pelo conhecimento para ir desvelando e conseguir cada vez mais ir encaixando as pecinhas dentro de si mesma, né? Então, da mesma forma, as práticas, né, vão ter pessoas dizendo, o despertar da Kundalini é perigoso. É perigoso se você for uma vez numa aula de despertar da Kundalini e você não tiver uma orientação adequada, né, em que você vai ter ali um estudo e realmente, se você vai e faz uma prática, sei lá, você viu no YouTube, É isso que vou fazer aqui o pranayama, vai é. lá, começa, né? Muda aqui, faz um monte de coisa achando que tá que aquela intensidade performática, né, que a gente tem muito, ela é benéfica e quando vê você está até num hospital psiquiátrico. Eu já atendi pessoas assim, né, que me ligou, Thiago, tô passando mal, fui num curso de pranayama de uma escola muito conhecida em São Paulo, e tipo, era um pacotão de pranayama. Sábado e domingo as pessoas ficavam fazendo pranayama, 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 e simplesmente não é uma coisa para se fazer em quantidade e performance, mas sim tem um aspecto do quanto isso vai sim mexer com o corpo de tal forma que vai despertar a Kundalini,
né? E esse despertar da Kundalini é o próprio despertar da consciência e essa dissolução de couraças. Que o Né? próprio Então é como uma explosão ali que você é, sei lá, um sapo nadando no mar. E daí você toma consciência que você está no mar. Né? É muita coisa. Então, tem também um processo para que isso seja feito de uma forma que você consiga absorver esse processo e conseguir você também criar essa autonomia, que óbvio, é importante, né? A gente sempre observa isso de ter essa pegar na mão realmente da pessoa e fazer com que ela possa ir trilhando esse caminho com uma orientação até muito personalizada em relação às demandas pessoais, né? Mas também tem essa característica de você ir criando essa autonomia para que você seja, né, você esteja já cultivando esse seu mestre, mestra interior, né, que você está estimulando a sua reflexão, o discernimento, né, e daí, como tu falou antes, né, de você estar nessa vigília e observar, ó, surgiu isso, sei lá, uma emoção, um ciúmes, sei lá, um BO cotidiano, né? Uma BO, treta cotidiana e aquilo já, né, sei lá, até faz o corpo se contrair, passa mal, né? Começa, a pessoa até quer ir no banheiro, sei lá o que que acontece e muitas vezes a coisa poderia ser até amenizada e até mesmo solucionada à medida que se tem essa capacidade de autoobservação e essa autorregulação que acontece através das práticas. Né? Que as práticas elas têm esse propósito, né? Não é, quero ter uma ereção mais prolongada. Né? Isso vão ter sequência. coisas assim, né? Mas tem outras questões que as mais importantes são essas, né? De você ter esse despertar da consciência para que você tenha essa capacidade, né, de constantemente estar presente ao que você está percebendo, o que você está emanando também, né, ou seja, você não se torna mais uma pessoa, como você falou antes, né, uma pessoa que está na reatividade e Uhum. você ali já rebate uma lapada, é uma pessoa agressiva, né? E vem aquilo como uma onda e, tipo, as pessoas até começam a pegar, tipo, repulsa, né? Ou você fere as pessoas, ou enfim, fecha portas. Tudo pode acontecer. Não que, às vezes, a raiva, uma condição de intensidade não seja muito benéfica também. E que Não a gente, descartemos isso. e não neguemos isso, tá? Não Sentindo. é, exatamente. Não É, é para ser sempre o não, unicórnio perfeito, né? comer. Não somos tribo arco-íris, não é isso que estamos dizendo, né? As emoções, elas virão, né? Elas vão Sim. acontecer. A questão é você não levar para o campo do outro. A questão é você se perceber, detectar onde está e dissolver, sabe? É uma ferramenta que é muito inteligente. As práticas tântricas, elas têm essa condição de te permitir realmente a felicidade, assim, porque e essa vida paradisíaca que muita gente pensa que muita gente acha que quando a gente fala de vida paradisíaca deve pensar um oásis, uma rede, dois cartões. A galera deve pensar que é esse rolê material, assim, né? E não, é no seu Para radar. algumas pessoas pode ser, né? Dependendo da. Mas a condição dentro do teu coração, né? É você ser um Sim. ser melhor, é você ser o melhor do seu ser, extrair o melhor daquilo que tu é, porque sempre dá pra gente ser melhor. Eu lido com a gente brinca muito da roda de Sansara, né? Eu imagino várias coisas, eu imagino gnominhos me olhando, eu imagino olhares de seres que eu não sei, imagino tudo, porque já tomo como assim, tá? Eu sei que eu tô no campo de batalha, né? Eu olho assim e falo, mano,
Eu sei que eu tô no campo de batalha. Isso para mim é desafiador. E eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio, né? Não sei a maioria das pessoas, mas eu gosto de desafio. Então, quando eu me percebo numa condição de contração, eu muitas vezes eu me retiro do local para eu não ter ação nenhuma. Eu me Hum, retiro quando é aquela condição que não uma coisa que tu tá numa conversa entre conhecidos, né? Entre sim. colegas, alguém falou uma coisa, depois a opinião tu vai expor a tua também. Isso é comum, gente. Isso, se for tá mexendo com vocês, é porque a coisa tá feia, né? Perder a cabeça numa condição de opiniões, como assim? Né? Não, troca de opiniões. Agora, uma condição pessoal, particular, que você percebe que isso tem gatilho, um gatilho, né? Puta, pegou no meu gatilho. Eu, Ah, eu na hora, assim, eu me calo e eu peço pra, preciso ir embora. Preciso ir embora. Por quê? Porque eu preciso resolver isso aqui. Que antes de eu levar essa problemática para ti, né, eu preciso sim. resolver isso comigo, né? Então, Adentrar a caverna e. isso, nos calabouços, né? E a coragem, porque, ai, nossa, porque aí as pessoas ficam olhando só o que a gente mostra, lógico, eu não vou ficar mostrando tudo, né? Eu tenho a minha particularidade. Mas as pessoas olham e falam assim, nossa, tu teve maior coragem de fazer um vídeo pelada na internet, na imersão de São Paulo, foi o que eu mais ouvi. Eu tive, por quê? Pô, pelada. Sim, porque para mim isso já não importa mais, né? Esse Sim, pudor, com certeza eu carreguei por muitos anos, porque a gente carrega claro. coisas, nem acha que carrega por muitos anos. Mas os processos tântricos me mostraram totalmente que o pudor não me serve para nada. Pudor, para mim, não serve para nada. Então, para mim, o meu braço é como o meu seio, né? O meu pé é como minha bunda. Então, né? A minha ione é como a minha cabeça. Então, porque isso não vai determinar, né, se eu estou, se eu estou sendo vulgar ou não vulgar, até porque o julgamento também foi aniquilado, Ah, né? Então, sim. padrões de Kuai as pessoas não entendem. Porra, mas que coragem! Para mim já saiu da condição de coragem. Para mim é algo que já não tem mais um nome. Eu Sim, simplesmente faço, porque esse padrão de couraça ele foi rompido. Essa limitação de estar nua foi rompida, né? claro. E não é só, ai, mas é um prazer tão grande assim estar nua. Não é pelo estar nua aos outros. É eu não precisar me esconder de mim. Isso aqui é uma fantasia. Isso aqui é uma máscara, né? Então, é eu não precisar mais me preocupar o que os outros estão vendo e se os outros estão gostando, né? Por quê? Porque comigo tá tudo bem. Para mim tá tudo muito bem. Então, Sim, se eu tô de roupa, se eu tô pelada, indifere, né? Porque foi dissolvido e eu não procurei essa dissolução. E isso aconteceu genuinamente pela minha iniciação, claro. A minha iniciação me trouxe muito lá, porque é inevitável. Começa no corpo, depois vamos para as camadas sutis. Isso é inevitável, né? Quanto mais claro. prática, mais dissolução. Ainda que eu dei uma aula hoje, e aí meu aluno ainda falou assim: nossa, mas. Desculpa, não foi nem aula, eu apliquei uma terapia hoje, e aí meu paciente falou assim: nossa, mas foi tão diferente da outra. Eu falei, mas sempre vai ser diferente, porque a gente está indo cada vez mais profundo. A partir do momento que você dissolve, qual é o próximo passo? Uma camada mais funda, uma camada mais densa ou menos densa, mas é sempre diferente, porque são sempre questões distintas. Se você dissolveu aquilo, aquilo não volta mais. O processo da próxima vez vai ser de uma outra forma, de um outro jeito, né? Ah, sim. Então, enfim, não eu comecei essa fala, mas laiar, né? Laiar o tempo inteiro. Eu tô apaixonadinha. Eu já tinha essa paixão. Apaixonante. É, eu já tinha, eu já tinha esse afeto por laiar, porque liberta Ah, a gente, né? Vai sim. libertando a gente, mas vai libertando de uma forma tão quietinha, você não vai nem percebendo, né?
vai acontecendo a dissolução, e isso é a magia das práticas, assim, as dissoluções elas vão acontecendo, e aí você se percebe uma vez numa condição de que, nossa, mas era para eu estar fodida, não tô. Por que será? É, Pô, isso é muito mágico mesmo. é, A questão da prática, né? pode falar, pode falar. Não, eu fui professor de yoga durante muitos anos, né? Uhum. Para quem não sabe, o yoga ele é tântrico, né? Então, eu sempre tive esse direcionamento de estudo tântrico também, e é muito mágico ver isso. Uma pessoa ela pode não ter pretensão nenhuma, pode não ter desejo nenhum de ler os textos, saber um termo em sânscrito, querer ser professor ou professora ou terapeuta de Tantra. Mas o simples fato de você se colocar no processo, ou seja, você vai acompanhar uma aula, você vai praticar aquilo que um professor ou uma professora estão te guiando, aquilo vai acontecendo. E quando você vê toda aquela profundidade que está descrita nos textos, porque ali vai ser como realmente um mapa, né, com tudo bem catalogado, assim, para a gente ter essa noção, aquilo já está acontecendo. Pelo simples fato de você sentar e começar a observar a respiração e se entregar ao processo. Então, esse é o mais mágico também, né? Que por mais que você não queira, né, intelectualizar, isso, esse processo de dissolução das couraças vai acontecer, né? E isso é interessante. Acho que eu já falei numa live anterior, tipo, ter alunas minhas falando, depois que eu comecei a aula contigo, que as sessões de psicoterapia começaram a fazer efeito, Exatamente. começaram realmente a ter uma, uma resolutiva, né? Porque antes ficava ali muito. Na guerra, né? A pessoa tá guerreando. Ou realmente dentro da psicologia moderna vai ter a sua metodologia, o seu modus operandi, que não chega onde o Tantra chega. Não vai ter essa abrangência que nós temos de mergulhar no próprio ser. Então não tem uma via hoje em dia que tenha esse poder que o Tantra tem, né? De conseguir mergulhar em si, observar minuciosamente tudo que te habita e realmente ter essa capacidade de simplesmente por você adotar essas práticas, de você começar a expulsar demônios do seu corpo. Demônios aí que talvez aquela vozinha que constantemente há anos foi implantada ali na sua cabeça, sabe-se lá por quê? Talvez sua mãe Ah, disse que você era uma pessoa fracassada. Pode ser N coisas, pode ser a TV. A é, TV lá, você viu o show exatamente. da Xuxa e o show da Xuxa falou que sei lá o quê, né? Então, há muitas inseminações às quais todos nós estamos em exposição, né? Então, cada dia, Que rede carrega. social, né? Então, tem todo um estudo. Os caras que são os donos das redes sociais, eles não veem as redes sociais. Eles evitam que os próprios filhos consumam rede social, porque eles sabem qual é a arquitetura que está acontecendo ali dentro do cérebro das pessoas. Então, eles não querem os filhos deles, né, os herdeiros dessas grandes corporações, eles não querem que esses herdeiros sejam como a manada, Sejam né? E as pessoas estão ali constantemente, né, recebendo essa inseminação de comparação, né, contatos. enfim, inúmeras coisas Sim. que você daí vai entrar nessa roda de Sansara, né, que para quem não sabe o que é Sansara, a gente chama que é a existência condicionada aos grilhões do sofrimento, né? Então, para o Tantra, Sansara se torna Nirvana, né?
Então, o samsara, que é essa roda de existência condicionada, nós não evitamos ela, mas fazíamos com que ela se torne um estado paradisíaco, nirvana, né? Por quê? Porque nós vamos ter esse conhecimento, esses saberes para realmente observar. Ah, ó, você vai começar a expulsar primeiro esses demônios que estão diminuindo a sua capacidade mesmo de funcionar, né? Então, talvez você tenha uma vozinha ali que você estava, sei lá, durante anos consumindo pornografia. E você teve ali várias mensagens para que você se torne, sei lá, uma pessoa fracassada na vida, né? Porque é, se você não tem essa noção de que nós temos essa condição bastante presente no sistema que está operando nesse momento, que é uma condição bastante animal, de influência psíquica, né? Então, desde os primórdios dos tempos, né, essa influência psíquica, o que é a lei do mais forte, aquele que muitas vezes nem é força física, mas ele tem uma psique tão forte que ele se impõe em relação às outras pessoas e ele se torna, sei lá, o chefe da matilha, né? Então, tem vários casos aí na história, né? Hitler, por exemplo. Tem pessoas que eram totalmente dominadas pela capacidade dele de influenciar a psique. Depois, anos depois, disseram, pô, não notei o quanto aquilo influenciou, né? E acabei fazendo até atrocidades porque eu fui levado a isso, né? Então, o quanto a gente tem, durante esse processo das práticas meditativas, né, a gente chama de sadhana, né? Você adotar essas práticas meditativas para o seu cotidiano de tal forma que os demônios que estão ali atrapalhando a sua vida, esses nós, realmente, essas couraças, né, vão começar no corpo mais denso, mas quando você vê, você está expulsando o demônio aí de um padrão de crueldade que você estabeleceu, ou sei lá, da relação que você tem com a sua família, seu pai, sua mãe, e que te impedem de ter esse processo de total individuação, né? De você ser uma pessoa madura, né? De você funcionar de forma madura e funcional, né? Então, essa é a grande magia também, né? E que o quanto é importante a gente estar falando aqui para esse esclarecimento mesmo, né? Porque muitas vezes a gente passa, né? Como a gente já se libertou de muitas coisas, né? Então, tipo, o que o Thiago e a Satira ali expressam já tem essa liberdade que foi estabelecida nas nossas vidas, Sim, né? Então, para muitas pessoas, isso é extremamente disruptivo. sim. Então, esse disruptivo, sei lá, a pessoa pode pensar, essa pessoa é assim, ela é alternativa, ela Ah, é, ela é loucona, maluco. é Muito, maluco. eu escuto muito assim, ó, cuidado por onde tu passa na frente. Eu falei, mas por quê? Porque se for um hospício, vão te amarrar, não te largam mais. Nossa, não, eu escuto demais. E claro, a gente dá risada, porque fica essa Mas, crença de que, mano, essa tira não liga pra nada, né? É porque eu já não me esquento com muita coisa, gente. Porque a é, condição de solução já passou aqui várias e várias e várias e várias e várias vezes. E quanto mais passar, melhor, né? Então você passa a não entrar. Eu passei a não entrar nesse tipo de contração, até porque se eu vou atrás de tanto processo de expansão, tanto a gente vai atrás de tanto processo evolutivo, que não dá para você se deparar com uma condição mundana e se permitir contrair por aquilo. é Eu, verdade. eu pelo menos, e não quer dizer que eu não entre no processo, mas eu saio muito rápido, né? Porque assim, a gente é pego de surpresa. Somos todos. Pá, aquilo te abateu. Tá. Tempo. Quanto tempo tu demora para sair dessa? É A aí que responsividade, né? é aí que tá a diferença. A vigília, o que a gente fala do olhar e vigiar, é justamente isso. É tu
se perceber naquela situação, mas tentar sair dela o mais rápido possível para te abater menos nesse todo esse teu empenho, essa tua disposição nas práticas, na expansão, na evolução, na condição consciencial, porque isso te atrasa. Eu me Sim, percebo em casos extremo quando essas coisas acontecem, porque vai mexer com o meu humor, vai mexer com o meu sono, vai mexer com a minha fome, mexe com a minha disposição. Eu tenho uma filha para criar, tenho uma casa para organizar, assim como todo mundo. Então, isso tudo vai me atrapalhar. Se eu permitir que isso me afete, né? Se eu permitir que isso me abata. Então, quanto mais rápida eu conseguir ser na percepção de que eu estou caindo numa trollada cósmica, melhor. controlado. Trollada de Sansara. Eu tô muito ligada com o Sansara. Sansara, ele até chegar perto de mim, mas não me pega. Não Sai me pra lá. pega. É, tipo, ó, tô ligada, tamo junto, mas tô ligada, entendeu? Mas não é Sim. negar também os meus instintos. Eu não nego nada. Tiago também tenho certeza, não nega nada. E a gente troca muita mensagem, muita informação. Não é para negar, porque justamente a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Fechar os Sim. olhos, afinar os olhos de Shiva e perceber o que está rolando lá dentro. E lá dentro está rolando de tudo. Está rolando Ah, ódio, tá sim. rolando raiva, está rolando nojo, está rolando preconceito, porque tu tem que ser muito homem, muito mulher para assumir que sim, ainda existe alguma repulsa dentro de mim, porque existe, gente. Quem diz que não é Boa. muito hipócrita, né? Então a gente tem ainda, infelizmente, veias de machismo acontecendo dentro daqui da nossa derme, da nossa pele, e a gente precisa o tempo inteiro vigiar muito o que vai falar, como vai dizer, mudar mesmo. Ó, eu falo desse jeito, nossa, eu descobri que isso é muito machista, eu vou trocar minha fala. Eu sou muito disso, eu às vezes entro nos treinamentos verbalizados, assim, né, orais. Sei lá, Cecília uma vez virou para mim, ela era bem pequenininha, e ela virou para mim e falou assim: mamãe, amanhã vai ter o passeio tal da escola, né? Aí eu falei assim, vai. Aí ela falou, ela queria dizer que estava ansiosa pelo fator ansiedade de que amanhã vai ter algo, não um fator patológico. Em vez dela Sim. usar ansiosa, ela disse assim pra mim: mamãe, estou tão animada. E, tipo, se tremeu inteira pra dizer Olha. animada. E aí eu comecei a mudar a forma que eu usava para dizer que eu estava de fato excitada, animada por algo que iria acontecer, ao invés de usar a palavra ansiosa, que eu já estou me patologizando. Eu já estou me Sim. colocando como Uma doente. ânsia, né? Isso, É, como a palavra já está carregada de. carregada e que vai de tanto que eu diria estou ansiosa, um dia eu me tornaria uma pessoa ansiosa, né? Então eu comecei a levar isso para a galera que eu tinha contato e comecei a, nossa, eu tô tão não, tô tão animada, nossa, eu tô tão Hum. não, tô tão excitada, né? Então eu fui trocando o padrão de oralidade, de verbalização. Perdi meu carretel de novo. Tô vata hoje, tô vata, tô alta. Perdi o carretel de novo. E não adianta pra Você tu puxar, estava porque falando não sobre mais do a. teu. Oi? E se eu falar, puxa pra mim o carretel, Thiago? Não. Não, você estava falando da importância de estar presente, consciente daquilo que você está expressando, né? Daí você usou o exemplo da sua pisciana porreta aí. E a que me ensinou essa forma da gente ir trocando, né? Que eu ainda quero buscar Sabedoria alguma das coisa, crianças. mas que eu fui entrando, né, nessa mudança de como eu queria expressar essa condição, né? E, enfim, a gente tem essa capacidade de mudar todos os dias, né? Ah, A, sim. a gente só precisa querer mudar, né? Só É, que e ter essa capacidade de auto-questionamento mesmo, né? Por que que eu estou fazendo isso? Uhum. Uma coisa que aconteceu uma vez comigo é tipo, ia falar para alguém sobre, minha namorada. Não, mas ela não é minha. Por mais que Ó, eu possa estar, por mais que eu possa estar com essa pessoa sim. durante até anos, Uhum.
né? A gente ter uma convivência e tudo, mas ela não é minha. Essa é boa, hein? Essa é boa, porque Essa é muito realmente boa. o quanto você consegue não tratar as pessoas como um objeto que você tem em casa e tipo, ah, é meu namorado. Sim, 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 exato. tipo, ok, dá para se entender, ah, é minha namorada, meu namorado, tá, mas o quanto você consegue se questionar sobre essa questão de, Usar essa fala, né? Carregar. não é minha, não é minha, tipo, ela está comigo, né? Enfim, realmente o quanto a gente consegue, né, nessa autoobservação também tá nessa dissolução da estrutura que traz também esse sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente está repetindo falas, como você falou, está repetindo falas, está se limitando pelo fato de as próprias palavras elas estarem conectadas aí a várias ideias, né? Exatamente. Deu uma E voltada, isso estava com o raciocínio, voltou. voltou um pouquinho, não foi muito, mas voltou um pouquinho. O carretel veio na metade. Tem muita gente também que gosta de dizer assim, né? Nossa, eu ri tanto que fiz até xixi na calça. Fala Acontece. comum? É uma fala muito comum, mas paremos de falar que de tanto que a gente ri, a gente vai fazer xixi na calça, porque uma hora Eu vou me mijar nas eu vou calças. mijar de tanto rir, porque uma hora isso vai acontecer, né? Não, não estimula. Não, então, Não estimula a informação do seu corpo. é você estar desperto em vigília ao ponto de você perceber o que você está falando a cunho automático. Porque Sim. tá rodando na tua veia muita coisa, tá rodando na tua ancestralidade, no teu inconsciente coletivo. Eu aqui, Tiago ainda tem um inconsciente coletivo dobrado, eu acho, né? Porque bairro do Sul, cidade, estado. Só que agora ele mora na Bahia. Então ele ainda tem os rolês da É, Bahia também. eu sou gaúcho que se mudou para Bahia. Então, aí tem Brasil, né? E nossa terra. Então, é o inconsciente coletivo da localização e do meio que a gente vive. Se você se mudou várias vezes você vai carregar um pouco dos lugares que você passou por Com várias rodas certeza. sociais. A Van tá perguntando alguma coisa. O que é meu vai chegar até mim, mas o que é teu e o que é teu, gata? O que vocês acham dessa frase? Ah, entendi. Ele quis dizer, Van, Da Vanessa. Vanessa, é um ditado popular, né? Tá. O que é meu vai chegar até a mim, deve ser isso, né? Aquilo que tu deseja também te deseja, né? O nosso inconsciente, ele é muito inteligente. Tanto que a gente estava até aqui dizendo, Van, as pessoas às vezes têm um pouco de medo, e sim, nós temos que ter cautela quando vamos em processos de expansão da consciência, não importa o que seja. Mas a gente também tem que entender que se tu não está preparado para tal coisa, para tal roda, para tal medicina, para tal vivência tântrica, holística, tu pode pagar, se organizar, mas no dia tu não vai chegar. Não vai. Se tu não está preparado, se o teu ser não está ainda naquele momento, o teu inconsciente é muito inteligente, ele te veta daquela vivência. Não é a hora ainda. Então, isso eu aprendi muito na minha iniciação em Krama, né? Porque o inconsciente ele está muito vinculado à nossa Kundalini, à nossa alma, a esse impulso vital, né? Então, assim como ele nos leva para aquilo que nós precisamos, ele também vai ter toda a condição cuidadosa de não te expor a um ponto que tu vai abrir uma gaveta e vai te dar uma inércia, vai te dar uma traumatizada, vai te bloquear, né? Então, óbvio, a gente tem que ter a responsabilidade, né? Mas aquilo que tu deseja também está te desejando. Aquilo que o fundo do teu ser, ele está indo atrás, aquilo também está vindo atrás de ti. Porque é processo energético, é atração. Os afins se atraem. Uma época estava na moda dizer, né, que os opostos se atraem. É o cacete, gente. Energia afim se atrai. Energia oposta repele. Porra, não é?
Ah, os opostos se Sim. atraem. Esquece, a gente não tá falando de signo, horóscopo. Não é isso. Energia. Energia. A galera gosta muito de brincar. Nossa, vocês são tântricas, vocês devem transar pra caramba. Vocês é que pensam, gente. Porque não é? Não é? Porra, eu escuto isso Depende, todos né? os dias, eu escuto isso. Eu falo, então, se tu soubesse como é difícil, Ficar em celibato. porque, pô, é um trabalho, né? É um cuidado, é um processo. Sadhana, 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 sadhana. Você tem contato com várias formas de sexo. Você conhece várias maneiras de manipulação quando você vai em imersão tântrica, em retiro tântrico, quando você inicia. A iniciação, dependendo de como ela é guiada, a gente aprende como é transar o seu corpo. Quem é você transando? O que você Como sente? é dar prazer também, né? Dar prazer e receber, sabe receber, né? Então, Como saborear uma pessoa plenamente. e não depender. E aí, nas questões mundanas, né? Na galera do hype, tu não tem que estar dependendo do outro para ter o teu orgasmo. No caso das mulheres, né? O ideal é que Sim. a gente conheça o nosso ponto G. Cadê nosso ponto G? Qual é a melhor posição para você? Né? E não depender do homem ou da mulher, da pessoa que esteja com você para você alcançar o seu orgasmo. Você tem que saber manipular a sua energia, acender a sua Kundalini, entender qual é o processo, sair do chakra básico, né? Yoni Linga, seio, Yoni Linga. Sair do chakra básico para acender e ter o teu orgasmo independente com quem você esteja. Por exemplo, sozinho. Mas facilita, né? Facilita você ter alguém que saiba, tipo, o mapa. Muito, né? É a mãozinha esquerda mágica. A gente tem a mãozinha. Mas, Van, é isso. É, O vai chegar até mim porque a gente trabalha energia de atração. Kundalini, lembra? A Van já foi, acho que em um ou dois rituais de Kundalini meu aqui de Santos. Eu falei, gente, agora vocês passaram o melzinho cósmico no corpo, cara. Vocês são vagalumes na escuridão. Ah, mas eu que sei quase. prepotência o cósmico. Que prepotência Verdade. é soberania. Não é prepotência, é soberania. Até porque ali ninguém está querendo ser maior do que ninguém. Mas é uma Não, sim. condição de soberania. Ah, já quer, meu amor. É que como a gente está fazendo agora os rituais, eu tô fora de Santos fazendo, então eu dou uma canalizada, né? Energeticamente, as forças ficam voltadas para esses rituais que a gente teve em São Paulo e vai ter agora no Rio. Mas vamos ver como é que fica nesse intervalo, que a gente está dando um intervalo de 3 meses entre um e outro. Vamos ver como é que fica para eu fazer mais aqui em Santos também. Maravilhosa ela, processos lindíssimos de Kundalini, Van, lindíssimos, assim, incríveis, incríveis, Que super, ótimo. super desperto. Mas eu sou desse time de o que é meu vai chegar até mim porque eu sou louca. Somos. Vai dar certo porque eu sou louca. E é isso, vai dar certo porque a gente tem que ser louco. Ser louco é sair desse enjaulamento, né? É sair dessa Tem condição. esse, tem esse outro aspecto daí que talvez muita gente não conheça do Tantra, né? Que o Tantra ele tem uma teologia, ele tem Sim. um teísmo, né? Quando a gente fala de Kali, a deusa Kali, Mahakali, Paramashiva, então acredita-se em Deus de certa forma, né? Sim, Mas não, obviamente, não é o divino na forma católica, sim. punitiva, boladona, que sai, né, do Aham. Velho Testamento, ou que, né, Jesus é a luz, não sei o que, a salvação, mas tem esse aspecto de acreditar, nós estarmos conectados com esse divino, né? E as próprias práticas, elas vão ter também, como a gente faz esse processo de dissolução, para que é o processo de dissolução? É para você não precisar mais de pastor,
cobrando dízimo para você para te prometer a libertação, porque a libertação vai ser a partir do seu próprio corpo. Você vai experienciar o divino através do seu próprio corpo. Então, talvez para você seja uma, uma necessidade, digamos, né, ou está no seu caminho que isso passe talvez através do sexo, né, ou Sim, talvez através de uma realização material, sim. ou talvez através de uma realização dármica, de você realizar algum propósito que vai servir uma comunidade ou servir um propósito, né? Ou talvez você já tenha feito essas três coisas, né? E você precisa realmente de moksha, que é a libertação, né? Então, o que que a prática dentro, sei lá, a gente vai ter ali 15 pessoas numa sala praticando, mas cada pessoa tem a sua própria história de vida e o que que dentro da tua história de vida você precisa para essa realização do seu ser essencial. Então, talvez para você seja ter uma desculpabilização em relação ao prazer sexual. Talvez seja uma resolução né, de expulsar demônios que impedem que você se relacione com alguém. Ou talvez para você seja expulsar demônios que fazem com que as relações afetivas que você tenha sejam dificultosas, né? Então, cada pessoa vai ter essa personalização, né? Essa individualização dentro, mesmo que a prática seja a mesma para todo mundo, Sim, né? E daí tem esse conceito de, bom, a gente dissolveu essas couraças, com o que que você conecta? sim. A gente tem essa noção, né? Falam, por exemplo, nas vias do hinduísmo que tem Maia, né? Os véus de Maia, a ilusão de Maia, tudo é uma ilusão, né? Então o Tantra vai totalmente no sentido contrário e fala, não, tudo é muito real. Maia, ela não é que tudo é uma ilusão, mas Maia é quem causa a ilusão da separação. Ou seja, você já está conectado à totalidade. Você já é um ser cósmico. Você já está conectado ao todo. Tá E silenciando. talvez, e como é que eu faço para retirar esses véus que fazem com que eu não reconheça essa conexão dessa totalidade? E desse outro lado, o lado dos véus de Maya, talvez quando você retira esses véus, essa dissolução mesmo, Maya, talvez você ali vai ter um match cósmico com alguém que fecha muito bem para sua vida e, sei lá, talvez seja condizente com a sua personalidade, as suas questões kármicas, você viver um grande amor com alguém. Ou, não sei, se tornar rico. Há inúmeras formas, né? Não há um plano de carreira, vai ser assim, você vai ter que botar uma roupa laranja, raspar a cabeça, ou Não, fazer tatuagens, né, como a Satira, ou vai ter que tatuar o Ganesha, não tem nada disso, né? Então, realmente a gente conectar com a totalidade, ok? O que acontece quando a gente conecta com a totalidade? Já estamos conectados, mas a gente retira o véu de que estávamos em separação, né? Então, a gente daí pode usar esse ditado popular: o que é meu vai chegar até mim. Mas o que que é para ti? Isso é um grande mistério. O que que é? Daí você vai ter que conectar com o seu próprio coração. Qual é a vontade do seu coração realmente? Né? O que que você quer para a sua vida? É aí que vai acontecer essa modulação. Você desperta essa modulação do coração e daí sim, você vai atrair as coisas. Mas é importante que você tenha esse despertar para você saber o que, que realmente condiz com você. Porque talvez você tenha registrado em algum momento da sua vida que a condição para você ser feliz ou ser amado pelas pessoas seja um padrão de violência que você aprendeu talvez com a sua família. Talvez sua mãe dava na sua cara porque você não queria comer
a sua comida e você registrou isso como, sei lá, ser aceito, né? Uhum. Enfim, estou dando um exemplo aleatório, mas há muitas formas que faz com que nós tenhamos essa confusão e não saber realmente o que você quer hoje, sem todos esses demônios aí que estão habitando você, e às vezes você nem sabe, né, que os demônios estão aí. Porque tem esse apagamento também, né? Pessoas que, sei lá, foram violentadas e para a psique ter essa proteção e conseguir funcionar, apaga isso, né? Tem um apagão lá para conseguir funcionar. Sim. Então, E aí, o eu que estava no é, meio da fala, assim, e aí me veio aqui algumas questões da galera que tem um pouco de preconceito também, né? E uma sim. repulsa em relação quando a gente vai falar das práticas sexuais ou das Hum. práticas que geram prazer, né? Dentro dos fundamentos. Deixa eu só. Quando a Sim. gente estava anunciando a imersão de São Paulo, Ah. eu estava recebendo as mensagens no WhatsApp. Recebi uma mensagem, eu até tirei print. Vocês vão queimar no inferno. É o que eu quero, manda! Acende essa fogueira que eu vou Eu dançar. te enviei esse print, né? Uma doideira, assim, tipo, É, sim, falou numa coisa ali, tipo, massagem, pá, vocês sim, vão queimar no inferno, sim. E olha, pecador. e como tem estudo principal, também, não principalmente, como tem estudo também, estudos tântricos, as escrituras tântricas ancestrais e estudos neotântricos em cima desse potencial que é o orgasmo, né? Desse Sim, potencial curador que é o orgasmo, curador neurológico, curador emocional, curador físico, e que, só que de a gente, liberação, né? não entendi. De liberação também de couraças. Não, de liberação. E a gente está muito Sim. acostumado àquele orgasmo curto. Pá, orgasmo de pico, né? Hum. Pá, orgasmo de pico. Por É quê? um espirro. O espirro, dura um espirro o orgasmo. E assim, nem quem tá fazendo sabe, nem quem tá recebendo conhece. E aí fica aquela coisa estranha e nada acontece. E aí quando você escuta algo relacionado ao Tantra, você fala, credo, mas por que isso, né? Porque quanto mais a gente ficar nesse potencial orgástico, mais potência a gente tá mandando para as nossas condições que precisam de auxílio, né? Então, mais uma vez, questões neurológicas, questões emocionais, questões sentimentais, a gente se depara frente a frente com isso quando a gente consegue ter um nível alto desse orgasmo, e não importa como seja o orgasmo, seja no momento de maituna, que é o sexo, né, tântrico, ou seja numa prática de toque, né? Toque no corpo todo, não incluindo ou incluindo genital, não importa, mas quando a gente tem um tempo desse orgasmo, quando esse orgasmo ele dura, depois a gente tem uma queda, que é o orgasmo de vale que a gente fala, né? E é justamente nessa queda que a gente entra nesse orgasmo de vale que a gente consegue muitas vezes entrar em laiá, dissolver as camadas, reconhecer os traumas, lembrar de questões, porque é o inconsciente mandando. A gente só consegue ressignificar aquilo que a gente lembra. E tem muita coisa que a gente não lembra. Aconteceu e o teu inconsciente disse, agora não, depois resolve. Ou você era muito pequeno, não tinha essa condição psíquica para lidar com aquilo, o inconsciente disse, agora não, depois resolve. Então vai tudo indo para um baú, não vai sendo jogado fora, só que esse baú ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, e o chakra vai bloqueando, e a tua vida não anda, e a tua vida não funciona, você se torna infuncional. Você se torna uma É, pessoa, como a gente estava dizendo, com dificuldade de escutar, com dificuldade de se comunicar. Você não consegue perceber, você não sabe nem onde você está, né? Então, quando a gente fala das práticas sexuais, não é não estamos indo para uma com todo ó, da hora, irado, mas não estamos indo para uma casa de swing, né? A galera do swing tá indo lá para lazer, legal, irado para quem gosta. Não estamos ali praticando sexo a dor.
Isso sexo a dois, na banheirinha romântico, com champanhezinho, vinhozinho, você faz na sua casa. Lá a gente tá indo para justamente encontrar onde dói. Aonde dói que eu preciso reconhecer esse monstro, esse demônio do meu ego? Aonde está o meu problema? Né? Aonde eu preciso dar a atenção e a minha percepção para que eu consiga, de fato, dissolver, né? Para que Laiá aconteça para mim, para que eu dissolva isso de uma vez por todas. E uma ferramenta muito potente é o orgasmo. Para homem, para mulher, é o orgasmo, mas não de pico, né? O espirro, como a gente brincou aqui. É um orgasmo que realmente ele Vulcão. é o quê? Vulcão. É um orgasmo vulcão. Sabe aquele au do bairro todo? Um monte Convocando a matilha. da matilha, a uivada da matilha. E a gente ri porque a gente já sabe o que as pessoas pensam, né? Então a gente ri, mas é isso, né? E quando você sente essas experiências acontecendo no seu corpo e você percebe as mudanças comportamentais que você tem, você vai pensar, nossa, por que que eu não fiz isso antes? É uma coisa natural da gente. Prazer. E a gente é vetado de tudo, tudo que nos gera prazer, existe um veto. Ah, sim, Ah, é oi? uma castração social É uma questão enorme, né? real, né? A gente é tolhido de muita coisa que dá prazer. Porque o prazer é curador. E você alcança prazer sozinho, Libertador. quem dirá com alguém, né? Um, dois, quantas pessoas você quiser. Mas só assim, né? Porque as pessoas pensam que prática tântrica é ritual de orgíaco ou swing. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Isso vai ter a ver, mas vai ser depois de, sei lá, tipo, pessoas que já Se atingiram. conhecem, as pessoas estão indo, elas não estão em ritualística, elas estão, se bem que tudo bem, né? Elas podem se reunir e fazer uma ritualística tântrica com várias pessoas, mas existe sempre o cunho, vai existir esse cunho místico, existe esse comprometimento, vai existir esse fio que vai entrelaçar. Bom, existe sadhana, vai existir esse sadhana das pessoas que são tântricas e querem se conhecer em meio a outras pessoas, né? E querem se explorar em meio a outras pessoas, né? O que eu estou dizendo é que não é, mas aí é demais a gente falar sobre ritual tântrico com várias pessoas transando, a gente vai cair aqui já já. Vão derrubar nós na internet. A gente pode falar outro dia, Outro dia, eu estou porque tem usando toda é uma mais fácil para não complexidade também, derrubarem a né? live. Eu estou usando um exemplo mais fácil para não derrubarem. Então, para as pessoas entenderem também com facilidade, não é putaria, né? Não é uma putaria. Não é porque tem sexo, tem prazer, tem gozo, que é putaria, gente. E assim, a putaria é muito boa, tá? A putaria, todo mundo tem que praticar também, porque faz parte. A gente tem teatro básico para isso, né? Unir o sagrado ao profano. Do sagrado ao profano. Mas Até os evangélicos estão fazendo isso. então, Até mas os evangélicos. Que é, agora tem as produções porn, né, para evangélicos. cara, nossa, ideia. E, e não, teve um exemplo, né, falando dessas questões de receber mensagens no WhatsApp, Uhum. né, então, como viram lá você no vídeo falando, né, Pelada, sobre, já queriam saber quanto é que era a sessão. para. Até mesmo eu fui convidado para ir em outra cidade, não sei o quê, já há anos, né, acontece isso. Uhum. As pessoas confundem muito, né? Daí tipo, tem que bloquear algumas pessoas que já vem Não, com, né, com job, eu recebo vários convites para job. baixo calão ali, já tem umas coisas assim, tipo, você faz isso? Cara, eu Eu sou um recebo professor, eu job, não sou um garoto de programa. eu job e eu Pode ser que eu tenha cara até de garoto de programa, mas não sou. sou libriano, mas não sou. Eu recebo convite para job e eu respondo de boa, porque é o trampo de muita gente. É o trabalho, é Sim, o pão de muita gente, né? Cada um trabalha como quer. E eu recebo e falo, pô, não faço job. Ah, mas nossa, teria futuro. Eu falo, olha, obrigada, mas eu não atuo, não faço job. seria- Porque a minha lila é outra, né? A busca é sim. outra, né? A busca é outra. Então,
Não há um julgamento em relação quando a gente está tendo uma condição sexual de lazer e de prazer. Pelo contrário, top, irado. Mas você saber mediar uma condição de lazer, sendo que você aprendeu numa condição mística, é outra coisa. Faz Sim. diferença, né? Faz para você, para quem tá com você. Então, só porque você tava falando isso, e aí me veio esse fio assim. É, teve esse caso aí de uma pessoa que me enviou mensagem e perguntou se as práticas eram em ambiente coletivo, Sim. né? Daí eu já pensei, bom, essa pessoa está com receio, né? E daí me enviou um áudio, disse que gostaria de ver com sua parceira, não sei o quê. E daí, pô, né, procurando orientar, olha, fazendo um áudio também, eu sou professor de Tantra tradicional. Então, dentro da tradição, as práticas começam pela prática individual. Então, é cada pessoa no seu quadrado, ninguém vai ficar te abordando, te tocando, não tem essa coisa de, né, pratiquinha, tipo, para alegrar o ambiente e soltar um pouquinho, né? Não, você vai soltar profundamente as coisas, mas de forma interior, porque senão não tem, senão fica uma banalização e uma teatralização superficial, Sim. né? Então, daí eu fiz todo um áudio e explicando, né, práticas individuais, daí tem a prática que depois é uma continuação da prática individual, a prática da massagem, mas que também você pode fazer exclusivamente com a sua parceira. Ninguém vai você vai estar, obviamente, num salão, porque nós não vamos. Seria absurdo dar aula, cada pessoa num quarto. Vamos É todos absurdo, até porque as pessoas não têm sexo, né? Então, a prática, ela vai mexer muito com o erótico, né? Porque você vai estar diante o simples juntos. fato de você estar em plena presença ao seu próprio corpo, isso já tem uma carga de erotismo muito grande, né? E de você tomar consciência do seu corpo, uma prática básica que nós temos, visualize que você está flutuando Nu, nu. no espaço azul noite. Então, isso é uma prática muito tradicional, extremamente simples, muito antiga, E que auto. vai aumentar a sua capacidade de propriocepção. Então, você vai, simplesmente por você tomar consciência da sua pele, que é digamos, o nosso maior órgão, e o nosso órgão mais erógeno, né, a pele toda, que vai também abranger os nossos genitais. Então, simples fato de você fazer isso, você já está trabalhando uma carga erótica muito forte, né? Então, isso já começa a alimentar essa usina que é o seu corpo como um ser sexual. Quer você, sei lá, escolha ser uma pessoa assexuada, uma pessoa monogâmica, que está em trisal, essa é a sua escolha individual, né? Então a prática, ela tem essas características. Então eu estava lá explicando, né, procurando deixar essa pessoa à vontade, né? E depois que eu fiz todo esse áudio, ela, não, mas nós estamos abertos ao processo, o que nós queremos é a plena libertação. Eu, Gerais, né? ok, tá bom. Então, daí eu complementei, pode ser que as pessoas ali se interajam entre elas, mas isso não depende de mim. Não depende, e assim, depois da aula, amores, durante. Tipo, no Depois da modo espontâneo, aula, o papai e a mamãe deixam tudo, mas durante a aula, por favor, se disciplina, comportem, disciplina, porque um corpo é um corpo, e tem toda a sua complexidade, né? com Temos certeza. uma responsabilidade Uma grande. responsa mediar, tocar o corpo do outro, né? Pra gente Né? ali tendo tantos corpos e cada um no seu próprio e no do outro é uma responsabilidade. Mas o que vão fazer na hora do intervalo, não quero saber. Sendo com consentimento, né? Acabou, tendo consentimento, tá tudo certo. E
Será que a gente fala um pouco da formação e do retiro para finalizar? Pode ser. Bora lá. Então, tem pessoas que perguntaram sobre o retiro, né? Então, o retiro, a princípio, a gente teve essa ideia que seria o módulo 2 da formação. Mas tem pessoas que até estão vindo de longe, que gostariam de, não fizeram um módulo um, gostariam de fazer um módulo um. Então a gente teve essa ideia de criar dentro do mesmo retiro uma possibilidade de pessoas fazerem os módulos um e 2 nessa mesma quantidade de dias, mas que vai ter uma carga horária Vai diferente, né? sim. Então vai ter, obviamente, você talvez queria o feriadão de carnaval para ter momentos de muito descanso. Se você está com essa vontade de cumprir o programa formativo, você tem essa possibilidade de fazer os módulos um e 2, né? Então, obviamente, você vai ter momentos de descanso, mas você vai ter atividades complementares àquelas das pessoas que vierem para o retiro, por exemplo, sem querer qualquer tipo de vínculo com a formação, né? Você vem para o retiro para participar dele de forma totalmente livre. Então, você não precisa se comprometer com fazer a formação nem nada, né? Então, o retiro também tem essa característica de ser aberto a todas as pessoas, ou para quem fez já o módulo um, que foi lá em São Paulo, em Florianópolis, você pode fazer também esse retiro lá no Rio de Janeiro, em Cachoeiras de Macacu, como sendo o módulo 2, né? E a ideia é essa, né? Que quem cumpra esse programa formativo também vai desenvolver essas qualidades que eu e Satira desenvolvemos aí ao longo dos anos, né? De você tanto adentrar esse processo pessoal de forma bastante até intensa, porque é uma demanda mesmo. Se você quer se tornar uma pessoa que vai guiar outras pessoas, isso necessita de um alto grau de responsabilidade, de comprometimento, né? Comprometimento, primeiramente, com a sua vida pessoal, né? De você ter essa disposição de entrega ao processo, que não é, sei lá, é realmente você ter essa, esse, essa entrega ao seu próprio processo. Tá? Você quer falar um pouco sobre isso? Não, ter essa coragem mesmo de primeiro reconhecer aquilo que te compõe, né? É olhar para dentro de si para esvaziar teu copo, né? Essa condição que a gente hoje consegue olhar e reconhecer que, nossa, caminhamos, hein? Nossa, olha pelo que a gente já passou. Tiago já passou mais do que eu, já está mais tempo no caminho do que eu, mas é um processo de esvaziar um copo, né? Esvaziar uma jarra, de repente, esvaziar de tudo aquilo que não faz sentido, que não tem importância, né? Para que com, sim, as práticas, os ensinamentos, todo o conhecimento, a gente consiga ir colocando um fluido novo nisso, né? É como se a gente estivesse recarregando a bateria. Você vai lá, esgota toda a bateria do teu motor, e aí depois você vai lá e começa a recarregar, mas com novos fluidos, com novas perspectivas, com novas condições. Tanto é que essas pessoas que estão vindo para fazer os dois módulos, não só elas vão, claro, abdicar de um tempo de descanso, mas foi a saída que a gente arranjou. Porque a gente começou a perceber o interesse das pessoas em fazerem dois módulos, porque já estão indo para o Rio, vêm de muito longe, não fizeram o módulo um. Pô, o que a gente faz? Vamos abdicar do descanso, né? Então, enquanto vai ter uma galera que vai conseguir aproveitar ali as atrações da Omio, que é um lugar extremamente harmonioso, relaxante, Cachoeiras. poeiras e trilhas e, né, várias coisas gostosas, a gente vai estar com essas pessoas abdicando de um
descanso, que é para poder dar essa base, que é para poder dar essa guiança, mediar essa estrutura, né? Então, veio até um questionamento para a gente, só me explica como é que vocês vão dividir, porque se vocês dividiram um módulo, que é o 2, em 4 dias, como é que vocês vão colocar um outro módulo? Né? Veio esse questionamento para a gente, muito inteligente, e a gente disse, a gente vai mediar o segundo módulo abdicando de descanso. No caso, o primeiro módulo, abdicando de descanso. Né? Então, a gente, muitas vezes, não vai estar com a turma do módulo 2, porque a gente vai estar com a turma do módulo 1, aplicando o que for necessário. Isso não quer dizer práticas extremas em que você vai ter que deixar de dormir, né? Claro que não. Porque Fica um já, pouquinho te- já cada. teve, já Você teve guru, né, de gente famosa aí que fez isso com uma galera que foi para o hospital. é para ninguém não há sofrimento, não há, pode haver dor nos nossos processos, porque a dor é divina. Isso vocês vão aprender, que a dor é divina, mas não há sofrimento. A gente não vai fazer ninguém sofrer, a gente vai fazer só aquilo que o Tantra nos beneficia, que é sermos felizes, né? Que é encontrarmos mesmo as formas que nós conseguimos alcançar de felicidade. Então, não vai ter sofrimento para ninguém. Vai dar tempo de todo mundo fazer tudo, mas o módulo 1 vai ser aplicado. E, bom, quem quiser se inscrever, estamos com as inscrições abertas, tem vagas ainda. Lote Isso 1, vai ter já também. acabou o lote 1, hein? Porque a gente já está com alguns inscritos para lote 1. Hoje já é dia o quê? 14, 15? Hoje é dia 14, Hoje é dia 14. Ontem 15. já falei com uma interessada e eu falei, corre, porque eu vou esgotar lote 1. Por quê? Para a gente poder abrir para lote 2, porque a gente já está com alguns inscritos de lote 1, tá? E a gente, por enquanto, está com valor promocional para lote 1, mas em breve, acredito que mais uns 5 dias aí. 4, 5 dias no máximo, a gente esgota o lote 1 e aí o valor muda, o valor aumenta. Lembrem que é carnaval. E, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. não é do Rio de Janeiro, é Cachoeiras de Macacu, no É, Rio de Janeiro, estado do Rio de região Janeiro. serrana, né? É, Ah, próximo, é. próximo, né? Tá tudo no site, ele está nas nossas bios. E o que mais? Essa formação tem um formato híbrido também, ou seja, você vai ter um acompanhamento online, onde tem aulas gravadas, material didático, né? Para quem perguntou sobre os módulos 3 e 4, que seriam a conclusão da formação, eles estão para serem divulgadas as datas ainda, não estão agendados, mas muito provavelmente vai ser região de, acredito que São Paulo, né? Não necessariamente na capital, mas talvez algum centro ali no interior de São Paulo que fica mais fácil, né, para as pessoas acessarem. Vamos ver, né? Porque a gente estava com uma proposta interessante de Belo Horizonte. Também é. Estava com uma proposta muito boa para lá. E Pois aí, é. se a gente quer coisas grandiosas, nós temos que dar grandes passos. Vem aquela frase que a Van É. acabou de dizer, né? Ora, ela perguntou do dito popular, né? Então, acredito que quem tem interesse vai onde precisa ir, Ah, sim, é. né? Com Então, certeza. vamos ver, vamos avaliar. Certo! Ó, 2 horas. Certíssimo. Caraca, praticamente Pois 2 horas é. de live. Falamos. Então, certo, certíssimo. Meu querido, muito obrigada. Grato a você também Gratidão. por mais uma conversa. Gratidão. Então, até talvez quinta que vem, né? Vamos ver como que a gente vai mediar isso aqui. Provavelmente mais uma. Pois é. Grato a Tamires, que ficou até o final. Vanessa. Grata a cada toda, quem às vezes entrou, viu um pouquinho, saiu. Eu sei que tem bastante gente aqui que tem filho. Tô aqui fazendo uma live com a Cecília ali no quarto, vindo me olhar o tempo inteiro de mamãe, não vai acabar? Mamãe, não vai Hora de acabar. acabar. Olha e faz sinais da porta ali. Aí direto vocês devem ter visto meu olho fazendo assim, ó. Tipo, já tô acabando. Pois é, então é isso. Tá bom. Van, a gente que agradece, querida. Agradecemos a todos que estiveram aqui.
Interessados Ótima também noite. nos directs respectivos ou pela Tantrica Lab, que é um Instagram direto para todas as informações. Exatamente. Certo? Certíssimo. Um crinca ali. Ah, Om Namah Shivaya. até. Boa Até. noite. Beijo. Outro.